que nós vimos na semana passada? Crianças. Na semana passada a gente fez aquela retomada de conteúdo, né? E lembrou o que era a lei de Ohm. Então, o que é a lei de Ohm? Vocês estão me entendendo bem? Dando interferência, professora, eu não sei. Professora, tá cortando muito, eu não sei se é a minha internet. Deixa eu ver. Interferência como fosse TV perto. Então, microfonia. Pessoal, quem não está com o áudio desligado, por favor, desligue o áudio, tá bom? Porque aqui não tem nada ligado perto de mim, então pode ser porque alguém está com o microfone ativado. Aí vocês desliguem um pouquinho para a gente ver. Se acaso cortar muito, vocês me falem que eu recomeço, tá? Eu coloquei para gravar, então eu perguntei para vocês o que a gente aprendeu na aula passada. Então, na aula passada, foi nossa primeira aula de eletricidade, eu coloquei para vocês uma retomada de conteúdo com os conceitos da lei de Ohm, e a gente revisou um pouco o que eram os resistores e como que a gente fazia associação de resistores. E a gente viu o quê? Que com a associação de resistores, nós não conseguimos resolver todos os problemas. Então, para que a gente tenha resolução de alguns dos circuitos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de outras leis que vão nos auxiliar, outros métodos de resolução de circuitos. E aí a gente viu que a gente tem a lei de Kirchhoff. Então, a lei de Kirchhoff, ela é um objeto que vai auxiliar a gente na resolução de circuito elétrico, na análise de circuito elétrico. Por enquanto, a gente está trabalhando com circuitos de corrente contínua. Então, a gente ainda não está falando nada sobre circuito CA. O que são as leis de Kirchhoff? Eu tenho duas leis de Kirchhoff, as leis das correntes de Kirchhoff e a lei das tensões de Kirchhoff. São duas leis distintas que Kirchhoff descreveu. A gente começou vendo a lei das correntes. O que a lei das correntes ela vai falar? Que as correntes, o somatório das correntes em um nó é igual a zero. Então, o somatório das correntes num nó é igual a zero. O que a lei das tensões vão dizer? Que o somatório, que as quedas de tensão, o somatório das quedas de tensão são iguais aos somatórios de acréscimo de tensão em uma malha. Então, quando a gente está trabalhando na lei das tensões, a gente normalmente trabalha numa malha, que é um circuito fechado. Quando a gente trabalha com a lei das correntes de Kirchhoff, a gente trabalha com um nó. Então, um nó é um ponto de encontro entre os dispositivos elétricos. Por isso, a lei das correntes a gente costuma chamar de lei dos nós e a lei das tensões a gente pode chamar também de lei das malhas. O que a gente viu também? A gente começou a estudar o método de análise de circuitos aplicando a LCK, que a gente chamou de método dos nós. Então, o método dos nós é um método de análise de circuito elétrico. Esse método dos nós, ele vai se basear na lei das correntes de Kirchhoff, que fala o quê? Que quando eu tenho um nó de um circuito, as correntes que entram no circuito vão ter que ser iguais às correntes que vão sair desse circuito. Então, se eu tenho entrando aqui I1, I2, e eu tenho saindo I3 e I4, quando eu vou aplicar a lei das correntes, eu vou ter que I1 mais I2 vai ser igual ao somatório de I3 mais I4. O somatório das correntes que entram num nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Outra maneira que a gente tem de descrever também essa lei, a mesma coisa, é falar que as correntes que entram num nó são positivas, as correntes que saem do nó são I3 e I4. As correntes que saem do nó são negativas e o somatório dessas correntes é igual a zero. Então, isso aqui é um método de análise das leis das correntes de Kirchhoff. Eu vou aplicar a lei dos nós, mas como que eu faço? Então, eu tenho uma série de etapas para aplicar esse método dos nós.
qual que é o primeiro passo? O primeiro passo que a gente vai fazer é determinar quais são os nós. Então, determinar quantos nós eu tenho no circuito. Quando eu determino quantos nós, isso vai me servir de quê? A quantidade de nós, ela vai ser a quantidade de equações que eu tenho. Então, se eu tenho N nós, eu vou ter N menos 1 equações. Como assim? Se eu tenho 5 nós, eu vou ter 4 equações. Se eu tenho 6 nós no circuito, eu tenho 5 equações nesse circuito. E isso vai dar a complexidade do circuito que a gente está tendo que analisar. O quão complexo esse circuito vai ser. Depois que eu determinei quantos nós, o meu segundo passo é escolher um nó de referência. Esse nó de referência, a gente vai dizer que a tensão nesse nó vai ser igual a 0. Porque quando a gente trabalha com o método dos nós, as nossas variáveis, elas vão ser as tensões nos nós. Então, a gente vai querer descobrir sempre as tensões nos nós. Se eu descubro as tensões em cada um dos nós, eu consigo resolver qualquer problema desse circuito. Então, esse vai ser o nosso problema. Então, eu determino quantos nós existem no circuito, escolho um nó de referência. Depois que eu escolho o nó de referência, eu vou aplicar a LCK em todos os nós, exceto na referência, porque eu não preciso aplicar nela em todos os nós. Apliquei a lei das correntes, o que eu vou ter? Para cada nó, eu vou ter uma equação em função das correntes. E aí, depois eu vou fazer o quê? Escrever as correntes em função das tensões nos nós. Então, o meu próximo passo, a quarta etapa, é escrever essas correntes em função das tensões nos nós. Escrevi as correntes em função das tensões, o que vai acontecer? Então, eu vou resolver o meu circuito e obter os resultados em função dessas tensões nos nós, tá? Eu vou encontrar essas tensões. Encontrei as tensões, eu consigo achar facilmente qualquer corrente que está passando pelaquele circuito. Beleza, isso a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai fazer exemplos, então nós vamos fazer exemplos como que a gente faz para fazer essas determinações. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, porque na semana passada, se eu não me engano, eu mostrei um para vocês, mas ele não foi numérico, ele foi algébrico. Então, todos esses problemas estão lá naquele slide da aula passada, naquela aula. Esse aqui eu vou chamar de exemplo 1. Lá na nossa aula existe essa figurinha aqui, para vocês consultarem depois se vocês precisarem, tá bom? Mas a aula também está sendo gravada. Então, se a gente tem um circuito, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse circuito é saber quais são os nós do nosso circuito. Então, um nó, ele vai ser um ponto de encontro de dispositivos elétricos. Então, eu tenho algum dispositivo elétrico aqui? Não tenho, né? Então, esse nó aqui é o mesmo. Esse aqui eu tenho o mesmo ponto. Aqui eu tenho um dispositivo elétrico entre esses dois. Então, eu tenho um nó. Aqui eu tenho outro nó. Outro nó. Esse aqui de baixo, eu não tenho nenhum dispositivo. Então, é um nó único. Todos esses pontos aqui são o mesmo nó. Quantos nós eu tenho nesse problema? Então, vamos contar. Tem um nó aqui, 2, 3 nós. Então, eu vou ter um nó, 2 nós, 3 nós no meu problema. Segundo passo, o que eu tenho que fazer? Escolher um nó para ser minha referência. Como que eu escolho esse nó? Então, no caso desse problema, já foi colocado que a referência é aqui embaixo. Mas como que a gente faz para escolher? Eu vou olhar onde eu tenho mais ramos conectados. Então, se eu escolho o nó onde eu tenho mais ramos conectados, isso vai facilitar a resolução do meu problema. Então, eu vou dizer que esse nó aqui vai ser minha referência. Então, nesse nó, a tensão vai ser igual a 0. Depois que eu escolhi esse nó como referência, eu vou fazer o quê? Eu vou nomear os nós. Então, aqui eu chamo de VA, aqui eu chamei de VB.
eu vou escolher um sentido para a corrente. O que é isso aqui? Esse dispositivo elétrico é uma fonte de corrente. Ele está me dizendo que aqui passa uma corrente de 6 amperes nesse sentido. Então, eu vou dizer que tem uma corrente entrando aqui de 6 amperes. Agora, eu tenho aqui uma resistência, aqui outra. Então, por essa resistência aqui vai passar uma corrente, aqui vai passar outra corrente. Esses sentidos, eles já estão estabelecidos também, mas eu posso estabelecer o sentido que eu quiser. Vou chamar aqui de corrente 1, vou chamar aqui de corrente 2. Nesse terceiro resistor aqui, vou chamar de corrente 3. E eu sei que aqui sai uma corrente nesse sentido que é negativa, menos 3 amperes. O que significa essa corrente ser negativa? Significa que o sentido verdadeiro dessa corrente é o sentido contrário. Então, se eu adoto esse sentido, o valor da minha corrente é menos 3. Defini as correntes aqui que passam no meu circuito. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a lei dos nós, a lei de Kirchhoff das correntes em cada um dos nós que eu tenho. Então, eu tenho 3 nós, né? Vou aplicar no nó A e no nó B, porque esse terceiro é o de referência, então nele eu não preciso. Então, vamos lá. Nó A. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff. Quais correntes estão entrando? Então, eu tenho uma corrente de 6 amperes que está entrando. 6 vai ser igual qual corrente está saindo, I1 e 2. I1 mais I2. Então, eu tenho uma corrente de 6 amperes entrando e I1 mais I2 saindo. O que eu faço com isso aqui agora? Eu tenho que escrever essa equação em função das tensões nos meus nós. Então, vamos escrever. O que vai ser I1? Vou só inverter a ordem. I1 mais I2 igual a 6. Então, vamos escrever I1. O que é I1? I1 é essa corrente aqui. Ela vai ser VA menos... Qual que é a tensão desse nó aqui de baixo? É a referência, não é? Se a referência vale 0. Então, I1 é VA menos 0 dividido pela resistência que está entre eles, 0,5. Mais I2. O que é I2? VA menos VB sobre a resistência, que é 0,5. Isso aqui vai ser igual a 6. VA sobre 0,5. Então, VA sobre 0,5. Vou fazer direto, mas vamos não. 0 sobre 0,5, 0. Mais VA menos VB sobre 0,5. Isso aqui é uma subtração de fração, então eu posso separar as duas, não posso? Vou colocar VA sobre 0,5 menos VB sobre 0,5. É igual a 6. VA sobre 0,5 é 2. Então, 2VA mais 2VA, 4. 4VA menos 2VB é igual a 6. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 2VA menos VB igual a 6. O que é isso aqui? É a primeira equação que eu tenho para resolver o meu problema. Então, achei uma equação. Professora, a senhora usou 4 e 2 porque está dividido por 0,5, né? Isso aqui é como se fosse 1 dividido por 0,5. Se ele estivesse dobrando aqui, você dobrou aqui o resultado. É, 1 dividido Voltou. por 0,5, 2. 1 dividido por 0,5, 2. VA. Eu vou ter 2VA mais 2VA, 4VA, menos 1 dividido por 0,5 VB, 2VB igual a 6. Como todos são múltiplos de 2, eu dividi por 2. Então, vai ficar 2VA. Opa, 6 não. 3. Então, como todos são múltiplos de 2, eu divido por 2. 4VA fica 2VA, VB e 3. Essa é a primeira equação que eu tenho para trabalhar.
Por que que eu dividi? Porque eu não gosto de trabalhar com fração. Então, não, se você quiser levar 1 dividido por 0,5, a fração, trabalhar com ela, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu não gosto de trabalhar com fração. A gente fez isso para o nó A, agora vamos fazer para o nó B. Por que que eu tenho que fazer para o nó B? Eu tenho duas incógnitas, então eu preciso de duas equações. No nó B, eu tenho o quê? Quais correntes estão entrando no nó B? Eu tenho I2 entrando no nó B. I2 vai ser igual, o que está saindo do nó B? I3. Aí eu vou somar com a outra corrente que está saindo no nó B, que é essa aqui, menos 3 amperes. Então, eu vou levar esse sinal, menos 3. Então, I2 vai ser igual a I3 menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi. Desculpa. Menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi o quê? Que I3 menos I2 vai ser igual a 3 positivo. Vamos escrever isso aqui em função das tensões nos nós. O que vai ser I3? I3 é essa corrente aqui, não é? Então, I3 vai ser o quê? VB menos a tensão de K0, dividido por 0,2. Menos I2, o que é I2? VA menos VB sobre 0,5. VA menos VB sobre 0,5. Isso aqui vai ser igual a 3. Então, vamos fazer igual a gente fez para o outro. Vamos agora separar VB sobre 0,2 menos VA sobre 0,5 menos com menos dá mais, não é? VB sobre 0,5. Isso aqui igual a 3. Deixa eu ver aqui, alguém está fazendo uma pergunta. O questionário de hoje tem que entregar ainda hoje ou semana que vem? Ainda hoje. Então, vocês têm hoje até 23h59 para entregar. No meu não está aparecendo nada. No seu questionário, Maria Fernanda, eu vou dar uma olhada daqui a pouco. Deixa só eu terminar essa questão que eu olho para você, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, que VB sobre 0,2 menos VA sobre 0,5 mais VB sobre 0,5 é igual a 3. VB sobre 0,2 vale quanto? Se eu for fazer 1 sobre 0,2, vai dar quanto isso aqui? Era o exemplo mesmo. Ah, tá. Desculpa. Então, 1 sobre 0,2 dá quanto? Dá 5? Deixa eu conferir. Isso, 5 VB menos 1 sobre 0,5 dá 2, né? VA mais 2 VB igual a 3. Então, eu tenho aqui que 7 VB menos 2 VA vai ser igual a 3. Essa aqui é a minha segunda equação para resolver o meu problema. Então, eu tenho um sisteminha aqui 2 por 2. Eu tenho duas equações, duas incógnitas, eu posso resolver. A maneira como vocês vão resolver, vocês escolhem. Esse aqui vamos resolver por substituição. Deixa eu reescrever ele. 2VA menos VB igual a 3. E aqui eu tenho menos 2VA mais 7VB igual a 3 também. Vamos somar um com o outro, que aqui eu já vou cancelar os VAs. Então, soma aqui 2 menos 2 vai dar 0 VA. Menos VB mais 7 VB vai dar 6 VB igual a 6. Então, VB vai ser igual a 1. 1 volts, porque VB é medida que eu tenho de tensão. Agora, como que eu vou achar VA? Eu vou substituir aqui. Então, vou colocar aqui 2VA menos VB é igual a 3. 2VA vai ser igual a 3 mais VB. 2VA igual VB, eu sei que é 1. 3 mais 1. VA vai ser igual a 4 sobre 2. Então,
VA é igual a 2 volts. Tudo bem? Crianças? Resolvi VB, resolvi VA. Vocês ainda estão aí? Por que na primeira parte que 6 virou 3? Olha só, nessa primeira parte aqui, 6 virou 3? É. Porque a minha equação deu 4VA menos 2VB igual a 6. Todos eles são múltiplos de 2, então eu peguei isso aqui e dividi por 2, só para ficar com essa equação, que eu fico com os menores termos. Então, 4 dividido por 2, 2VA, menos 2VB dividido por 2, 1, e 6 dividido por 2, 3. Só peguei essa parte e dividi para eu ter essa equação. Ah, tá, entendi. A senhora pegou, foi tudo. Isso, eu peguei a equação inteira e dividi por 2, porque todos eram múltiplos, para poder ter os menores coeficientes, para eu trabalhar com números menores na equação. Mas se você trabalhar com essa equação aqui, também vai dar certo. Então, se você colocar essa aqui como número 1 e essa aqui como número 2, você vai achar o mesmo resultado. Tudo bem? Com o problema 1? Problema 1 não tem segredo. Então, o que a gente faz? A gente define quais são os nossos nós, escolhe um para referência. A gente vai escolher o sentido das nossas correntes. Escolhi o sentido da minha corrente. Eu vou escrever as equações para os meus nós. Pego essa equação para o meu nó. Vou escrever ela em função da tensão de cada nó. E aí eu consigo resolver o meu problema. Professora. Oi. Eu ainda tenho dúvida na determinação dos nós. Tem que ser um ponto que está entre dois equipamentos, pelo menos? O nó, um ponto entre dois equipamentos. Sim, o nó ele sempre tem que estar tem que ser um ponto de conexão do dispositivo. Então, se eu tenho aqui um resistor entre esses dois pontos, aqui eu vou ter um nó, aqui eu vou ter outro. Se eu pego daqui até aqui, eu tenho uma linha. Eu tenho alguma coisa conectando aqui, alguma coisa conectada nesse ponto? Não tenho. Então, como eu não tenho dispositivo nenhum aqui, ele é um nó somente. Então, isso aqui é apenas um nó. É como se eu escrevesse esse circuito, o nó é o ponto que eu vou fazer a conexão. Então, isso aqui é como se fosse um fio vazio. Um fio vazio que vai ligar de um ponto ao outro sem dispositivo. Esse circuito reescrito é como se ele fosse isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho aquela fonte de tensão, o meu resistor, que está ligado nesse nó aqui de baixo. Aí, aqui eu vou ter outro resistor, que é esse aqui, que vai ligar em outro resistor. Então, aqui eu tenho um nó. Entre um resistor e outro tem. Esse aqui de baixo, ele está ligado nesse mesmo ponto aqui. E desse nó aqui sai outra fonte de corrente ligada nesse mesmo ponto. Como esse tipo de circuito é mais feio a visualização dele, a gente não consegue enxergar tão bem esse tipo de circuito, a gente consegue visualizar melhor dessa forma. Então, a gente representa ele dessa forma. Essas linhas aqui, elas são só para melhorar a visualização, mas elas são o mesmo nó, representam o mesmo nó, tá bom? Entendi. É como se esse de baixo, então, é o que tem mais conexões. Exatamente. Aí a gente escolhe ele como referência porque ele é o que vai ter mais conexões. Então, ele vai facilitar. Se eu escolhesse outro como referência, eu não teria essa tensão igual a zero. Então, eu teria que contar todos esses pontos aqui com tensões diferentes de zero. Aí facilita eu escolher o que eu tenho mais conexões como referência. Porque eu vou diminuir a quantidade de trabalho que eu vou ter. Aí eu conto as fontes de corrente como conexões também.
Sim, as fontes de corrente, as fontes de tensões, todas são conexões. Os resistores, todos eles são conexões. A gente tem um tipo de análise diferente quando a gente tem fonte de tensão. Então, eu trouxe hoje para vocês 2 problemas com fonte de tensão que vocês vão ver. Mas fonte de corrente, como a gente determina pela lei de Kirchhoff das correntes, as correntes que entram em cada nó, é só a gente escolher o sentido da corrente e verificar se ela está entrando ou saindo daquele nó. Já vai dar para a gente alguma constante como resultado. A fonte de corrente na lei dos nós, ela faz ajudar na resolução do circuito. Tá bom? Tudo bem com esse circuito, gente? Vamos fazer um segundo, então. Vamos fazer esse aqui agora. Oi? Pode na falar. 6, explica direitinho o começo da equação, que eu buguei um pouquinho na outra. No começo da equação? Vamos lá, então. Vou pegar aqui o começo. Eu vou apagar só para a gente poder rabiscar de novo, tá? Que eu gosto de rabiscar. Professora, Oi? eu consegui conectar casada. Esse aí faz parte daquela lista ou não? Não, Isso é não outra é matéria. da lista. É a mesma matéria, só que são exemplos que estavam no slide. Esse aqui não faz parte da lista, tá? Mas a lista é respondida dessa forma. Dessa forma, então dessa mesma forma. Essa primeira lista é somente sobre método dos nós. Vocês vão usar tudo desse tipo que a gente está fazendo, que a gente vai resolver problemas hoje. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai definir quais são os nós. Então, eu tenho um nó aqui que eu vou chamar ele de A, um nó aqui que eu chamo de B, então esse aqui ainda é A, esse aqui ainda é B. E eu tenho esse nó aqui de baixo, que eu vou chamar de nó C. Só que olha só, o meu nó C, ele tem um maior número de conexões nele, então eu vou definir que esse nó C vai ser minha referência. Se ele é a referência, isso aqui significa que ele vai ser igual a zero. A tensão do nó vai ser igual a zero. Fiz que a tensão desse nó é igual a zero, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir sentidos de corrente, porque eu vou fazer a análise das correntes, então eu vou definir os sentidos das minhas correntes. Eu tenho uma fonte de corrente aqui, então eu vou dizer que essa corrente está circulando no sentido da fonte, porque se a corrente circula no sentido da fonte, eu considero ela aqui no valor que a fonte me deu. Então, essa corrente aqui é de 6 amperes, é a mesma corrente que passa e entra aqui em A. Quando ela entra em A, uma parte da corrente vai passar por esse resistor, que eu vou chamar de I1, e uma parte da corrente vai passar por esse resistor, que eu vou chamar de I2. Esses sentidos dessa corrente, vocês que vão definir. O sentido da corrente é definido por vocês, tá bom? É arbitrário. Aí tá, tem essa corrente, essa aqui. Aqui nesse resistor 3 eu vou ter uma outra corrente que eu vou chamar de I3. E eu tenho, passando por aqui, essa corrente da fonte de corrente, que é menos 3 amperes. Se a fonte de corrente está nesse sentido, está negativa, se eu considerar a corrente nesse sentido aqui, eu considero que ela é negativa aqui, tá bom? Achei as correntes. O que eu faço agora? Eu vou escrever em função de cada um dos nós. Primeiro para o nó A, que é esse nó aqui. Quais são as correntes que estão entrando no nó? O que entra nesse nó é apenas essa corrente de K de 6 amperes. Quais são as correntes que estão saindo? I1 e I2 estão saindo. I2 por aqui e I1 por aqui. Então, a equação desse nó é que I1 mais I2 vai ser igual a 6. E a equação desse segundo nó, do nó B? Do nó B, eu tenho que 2 está entrando e 3 e essa outra corrente aqui estão saindo. Então, I2 vai ser igual a I3 mais essa outra corrente que está saindo. Essa corrente da fonte, ela tem valor de menos 3 amperes, que eu coloquei aqui. Isso me dá que a equação para o nó B é I3 menos I2, que vai ser igual a 3. Ok, tenho as duas equações. O que eu faço agora? Eu vou escrever as equações em função das tensões em cada nó. Então, aqui eu tenho a tensão no nó A, que é VA, a tensão no nó B, que é VB, e a tensão nesse nó de referência, que é igual a 0.
Como que eu escrevo uma corrente em função do nó? I1, o que vai ser I1? I1 vai ser VA, que é a tensão que eu tenho aqui entre os resistores, entre o resistor que eu tenho aqui, VA menos 0 sobre o valor do resistor, porque o nó de cima menos o nó de baixo dividido pelo valor do resistor. E essa outra corrente 2 vai ser VA menos VB dividido pelo valor do resistor, 0,5. Isso aqui vai ser igual a 6, que é a que a minha equação me deu. Aí, o que eu fiz com essa equação aqui? VA sobre 0,5 menos 0 sobre 0,5. 0 sobre 0,5 é 0. Então, eu não preciso escrever. VA sobre 0,5 mais... Aqui eu tenho uma subtração de fração, então eu posso separar em membros diferentes. Isso aqui vai ficar mais VA sobre 0,5 menos VB sobre 0,5. Tudo isso igual a 6. Aí eu fiz o quê? Eu não gosto de trabalhar com fração. Particularmente, eu não gosto de trabalhar com fração. Então, o que eu faço? Eu vou colocar em valores de coeficientes. 1 sobre 0,5 dá 2. 1 sobre 0,5, 2. 2VA mais 2VA, 4VA. Menos 1 sobre 0,5 VB, 2VB, igual a 6. Essa aqui é a equação que eu tenho para o nó A, em função das tensões em cada um dos nós. Pego essa equação, eu vi que todos os termos eles são divisíveis por 2, então eu divido por 2 para ficar com os menores coeficientes. Então eu tenho que 2VA menos VB igual a 3. Achei a minha primeira equação. Depois eu vou para o nó B. No nó B, eu sei que a equação do meu nó B é essa, que a gente já determinou ela pela lei de Kirchhoff das correntes. Agora eu vou fazer o quê? Escrever essa equação em função das tensões nos nós. Então,